Dito isso, senhor presidente, eu passo, então, às premissas teóricas. Quer me botar um relógio aqui, por gentileza? As premissas teóricas do crime de organização criminosa. Então, senhor presidente, eu vou passar a análise das premissas teóricas da organização criminosa, para, em seguida, passar o exame da tipicidade dos fatos, tal como narrado na denúncia relativamente a este específico ilícito. Eu vou para o ilícito de organização criminosa e depois passarei às premissas teóricas dos demais crimes. Só para deixar claro, senhor presidente, estou com o telefone aqui, a hora. Muito obrigado. Premissa teórica do crime de organização criminosa, premissas teóricas do crime de dano, premissas do crime de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado democrático de direito, englobando todos os delitos mencionados na denúncia. Premissas teóricas do crime de organização criminosa. As primeiras leis a fazerem menção ao delito de organização criminosa no Brasil surgiram na década de 1970. A primeira dessas leis, a Lei 9.034 de 95, disciplinou a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão das ações praticadas por organizações criminosas. Em seguida, a Lei 9.613, que tipificou o crime de lavagem de dinheiro, criminalizou a conduta voltada a ocultar a origem ilícita de bens ou recursos oriundos de crimes cometidos por organização criminosa. A criminalidade organizada é uma preocupação antiga em nosso país e no mundo. No direito comparado, os casos mais conhecidos de organização criminosa são as máfias, os cartéis e esquadrões, voltados à prática reiterada de delitos graves e indeterminados. Delitos graves e indeterminados. Nós testemunhamos no Brasil a estruturação de uma série indeterminada e indeterminável de crimes, desde o tráfico de drogas até os crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, fraudes licitatórias, sonegação fiscal, contrabando e descaminho, entre outros. Apesar disso, até recentemente, nenhum diploma contemplava a definição legal de organização criminosa ou sua tipificação penal no nosso ordenamento jurídico. Os crimes associativos se restringiam, de modo geral, à previsão contida no tipo penal do artigo 288 do Código Penal, denominado formação de quadrilha ou bando. No ano de 2004, foi internalizada no Brasil a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Transnacional, Convenção de Palermo, por meio do decreto 5.015, de 12 de março de 2004. Como novidade, aquele instrumento internacional continha definição de delito de organização criminosa, determinando sua criminalização autônoma pelo Estado parte. No entanto, este Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a definição de crime em convenção internacional ainda não internalizada por decreto presidencial não se coaduna com os princípios da tipicidade penal e do nullum crimen nulla pena sine lege. Ainda que ratificado pelo Congresso Nacional, o diploma não seria suficiente para preencher a omissão do legislador brasileiro na tipificação específica do delito. De acordo com o precedente firmado no habeas corpus 96.007, a utilização do conceito de organização criminosa, previsto exclusivamente em tratado internacional,
Supremo Tribunal Federal discrepa dos requisitos formais impostos pela Constituição à criminalização de condutas, em especial o princípio da legalidade estrita. Habeas corpus 96.007. Logo depois do julgamento daquele leading case, no ano de 2012, o Parlamento deu o primeiro passo para preenchimento desta lacuna da nossa legislação. Foi, então, promulgada naquele ano a Lei 12.694, de 24 de julho de 2012, que dispõe sobre o processo e o julgamento colegiado em primeiro grau de jurisdição de crimes praticados por organizações criminosas. Referido diploma contemplou no artigo 2º a primeira definição legal do crime de organização criminosa, sem ainda prever um tipo penal autônomo nos seguintes termos: para efeitos desta lei, considera-se organização criminosa a associação de 3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Essa definição restou superada um ano depois, com a Lei 12.850, de 2 de agosto de 2013, atualmente em vigor. Referido diploma promoveu alteração na definição do delito e implementou em boa hora sua tipificação autônoma no ordenamento jurídico brasileiro, como anotam René Dodge, Alonso Ariel, Alexandre Knopflof e Gustavo Scandelari. O artigo dessa lei da organização criminosa, ipsis literis, ele dispõe: promover, constituir, finalizar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Pena de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações praticadas. Em primeiro lugar, nas premissas teóricas, finalidade de praticar uma indeterminada série de crimes. A título de premissas teóricas, eu anoto que o crime de organização criminosa compartilha com o delito de associação criminosa alguns elementos essenciais à sua configuração. Enquadra-se, por conseguinte, na lição de Hungria, segundo o qual o delito associativo se define como reunião estável ou permanente, que não significa perpétua, para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. Com efeito, a indeterminação dos fatos criminosos que virão a ser praticados é elemento distintivo por excelência entre o mero concurso de pessoas de um lado e o direito autônomo de associação ou organização criminosa. Paulo José da Costa Júnior, com apoio em Anthony Lisei, afirma: no concurso de agentes, o acordo entre os coautores se circunscreve à prática de um ou mais delitos, claramente individualizados. Uma vez cometidos os crimes, o pactum societas desaparece. Na quadrilha, mesmo após a prática criminosa, o vínculo associativo permanece, para que outros crimes sejam praticados. Repito, na quadrilha, mesmo após a prática de prática criminosa, o vínculo associativo permanece para que outros crimes sejam perpetrados. Crime permanente. No bando, há um quid iuris, com relação a um mero acordo de concurso de pessoas. Tanto que o acordo para realizar um delito
que não venha a ser praticado não é punido. O ato associativo é castigado sem a realização do crime. Na mesma linha, cita-se a doutrina de Silva Sanches, na parte em que destaca a disposição para cometer delitos indeterminados, que mostram um sistema organizado e per se constitutiva de crime, tratando-se de um sistema de distribuição estável e racional de papéis com o fim de cometer um número indeterminado de delitos, não se confunde com o concurso de pessoas. O elemento subjetivo do crime de organização criminosa consiste no dolo de se dedicar de modo estável e permanente à atividade criminosa, mediante reiteração delitiva por tempo indeterminado. Na precisa lição de Manuel Câncio Meliá, quando aborda, na Revista de Estudos de Justiça, o delito de pertinência a uma organização terrorista no Código Penal Espanhol. Por estas razões, os delitos associativos, organização criminosa, associação criminosa et ali, são objetos de criminalização autônoma, mediante antecipação da tutela penal. Organização e associação criminosa nos crimes econômicos, realidade típica ou contradição em termos. Ao mesmo tempo, como observa a doutrina penal, o conceito de organização criminosa deve ser examinado à luz de peculiaridades próprias a esse tipo de organização. Não se pode banalizar o conceito de crime organizado, que, com frequência, conta com planejamento empresarial, embora isso não seja rigorosamente necessário. Não há como confundir esse planejamento com um mero programa delinquencial, que está presente em praticamente os crimes dolosos. Com efeito, a existência de um plano criminoso não basta para a caracterização do crime de organização criminosa. Mais uma vez, nas palavras do eminente ministro Celso de Mello, em análise do tipo penal congênere de formação de quadrilha, sem a existência de um vínculo associativo estável e dotado de permanência, não se caracteriza no plano da tipicidade penal o delito de quadrilha, incompatível em seu perfil conceitual com os conluios criminosos meramente transitórios. Ação Penal 470, embargos infringentes do voto vogal do nosso estimado decano e saudoso ministro, saudoso porque não está mais presente na corte, mas vivo em nossa memória e com quem eu converso diuturnamente, ministro Celso de Mello. Não conversei sobre esse processo, converso diuturnamente com a pessoa do ministro Celso de Mello. A imputação do crime de organização criminosa exige, segundo o entendimento uníssono da doutrina e jurisprudência, mais do que a reunião de vários agentes para a prática de delitos. Com efeito, a pluralidade de crimes e de pessoas, ou a existência de um plano delitivo, não tipificam por si sós o crime de organização ou de associação criminosa, pois estes elementos são elementos intrínsecos a outra figura denominada concurso de pessoas, na modalidade de coautoria ou participação. Da mesma maneira, a comunhão de vontade para praticar crimes determinados, chamada de liame subjetivo, a identidade de crimes para todos os envolvidos, a pluralidade de condutas e sua relevância causal pelo resultado são, juntamente com a pluralidade subjetiva, elementos que caracterizam, segundo Nelson Hungria, o concurso de pessoas, não caracterizando os crimes autônomos de associação ou organização criminosa. Deveras é absoluto o consenso doutrinário e jurisprudencial
no sentido que a presença dos elementos definidores do concurso de agentes revela-se insuficiente para que a conduta seja enquadrada como crime autônomo, quer de organização, quer de associação criminosa. Citando ainda Manuel Câncio Meliá. Doutrina e jurisprudência são também remançosas, no sentido que, para a configuração de crime e organização criminosa, os membros do conluio criminoso devem ter por objeto a prática de uma série indeterminada de crimes, circunstância que caracteriza uma estabilidade e a permanência que o diferem de mero concurso de agentes. E aqui eu cito o inquérito 3989, de 11 de junho de 2009. Se eu não me engano, referente à Lava Jato. Com efeito, a indeterminação dos crimes para os quais se dedica a organização criminosa, bem sublinhado por Hungria, constitui verdadeiro pressuposto para a incidência do tipo penal. Nas palavras deste que foi o principal comentador do Código Penal brasileiro e eminente ministro desta Suprema Corte, para a configuração do crime de associação criminosa, que neste ponto contém exigência idêntica do tipo penal de organização criminosa, não basta como coparticipação criminosa, um ocasional e transitório concerto de vontade para determinado crime. Repito, não basta, como na coparticipação criminosa, concurso de pessoas, um ocasional e transitório concerto de vontade para determinar o crime de organização criminosa, no sentido da prática de crimes não precisamente individuados. Esta Corte assentou no julgamento dos embargos infringentes na P 470, mensalão, nos termos do voto proferido por eminente ministro desta Corte, o entendimento de que, para a configuração do delito associativo, é preciso que se demonstre a criação de uma entidade autônoma, com processos decisórios próprios e diversas da mera superposição de seus membros, bem como devem estar presentes, pelo menos, devidamente demonstrados, os requisitos igualmente necessários da estabilidade e da indeterminação dos crimes. Apelação 470. E esta jurisprudência, ela acabou em embargos infringentes, derrubando o crime de quadrilha. Derrubando o crime de quadrilha. Derrubaria a forciori o crime de organização criminosa. Aqui fez um inteligente paralelismo entre fatos pretéritos e atual jurisprudência. Essa é um paralelismo importante. A caracterização de uma organização criminosa, tal como exige a lei, teria derrubado os embargos infringentes da ação penal, 470. Mas não logrou êxito. Isso foi vencido. Derrubou-se a quadrilha e as penas também foram irrisórias diante da grandeza daquele ato atentatório contra a democracia. A compreensão desta Corte quanto a este específico requisito da indeterminação dos crimes para a configuração do crime associativo restou clara em outro voto, que sublinhou ser indispensável para o delineamento do tipo de perigo abstrato a associação de mais pessoas para a prática de crimes indeterminados. E, por essa razão, concluiu um outro integrante da Suprema Corte, reafirmo mais uma vez, e mais uma vez a demasia, não identificar à luz dos fatos da prova dos autos, nos agentes dos crimes específicos reconhecidos por este plenário, ao julgamento da ação penal 470, o dolo de criar ou participar
da prática de uma associação criminosa autônoma com vista à prática de crimes indeterminados, efetivamente não caracteriza o crime de quadrilha. Eu cito, então, o teor, inteiro teor da emenda, que é do conhecimento de todos. Eu peço vênia para não citar apenas um pequeno trecho desse imenso acórdão. Alguns colegas tinham votos de 800 páginas. A hipótese dos autos revela concurso de agentes e não a caracterização do crime de quadrilha, inexistência de elementos suficientes que demonstrem a formação deliberada de uma entidade autônoma destinada à prática de crimes indeterminados. Iniludível, portanto, a conclusão de que a reunião de uma pluralidade de agentes para a prática de crimes determinados, delimitados no tempo e no espaço, não preenche o tipo penal de crime de associação ou organização criminosa, pois, à luz da tipicidade, lhe falta o elemento da indeterminação dos crimes para cuja prática os agentes se organizam. Volto novamente à definição do tipo, que exige promover, construir, financiar, integrar pessoalmente e categoriza esse crime como de organização criminosa e que exige estabilidade e permanência. Volto às palavras de Hungria. A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial. Não basta, como na coparticipação criminosa, um ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime. É preciso que o advogado verse sobre uma duradoura atuação em comum, no sentido da prática de crimes não precisamente individuados ou apenas ajustados quanto à espécie. Tanto pode ser uma única ação, roubos, ou plurima, roubos, extorsões e homicídios, ou seja, uma organização criminosa ela é permanente para praticar crimes indeterminados, roubos, extorsões e homicídios, nunca para praticar um crime único. Outra diferença entre o crime em exame, societas delinquentes, é o acordo na coparticipação criminosa, societas criminis, é que esta se exime de pena no caso de delicto non secundum. Não é de se confundir uma coisa com outra. Ainda no caso em que a coparticipação ocorra em crime continuado, pois mesmo em tal hipótese, inexiste organização estável entre os coautores. Aliás, o concurso de pessoas veio exatamente para fazer essa distinção entre concurso de pessoas, organização criminosa e quadrilha. Os crimes associativos, em geral, em que se inclui a organização criminosa e associação criminosa, antiga formação de quadrilha, exigem para sua caracterização, apresenta os requisitos da estabilidade e da permanência, elementos essenciais desses delitos, reafirmados diuturnamente, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. E aí, então, senhor presidente, eu cito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habeas corpus que tratam exatamente sobre esse tema. Habeas corpus 227651, habeas corpus 199136, habeas corpus 241333, habeas corpus 212380, habeas corpus 225707, habeas corpus 217268 e habeas corpus 246304. Com efeito, a consumação do delito de organização criminosa está condicionada efetivamente à existência de estabilidade e durabilidade. Enquanto não se vislumbram tais elementos, cuida-se de irrelevante penal. Repito, porque é um autor citado e que consta de todas as nossas diminutas bibliotecas, dentre outros, como também o professor
César Bittencourt, com efeito, a consumação do delito de organização criminosa está condicionada à existência de estabilidade e durabilidade. E, enquanto não se vislumbram tais elementos, cuida-se de irrelevante penal. Eu me referia a esse autor constantemente citado, o professor doutor Guilherme de Souza Nunes, Organização Criminosa, 4ª edição, 2019, Forense 2020, página 13. A estabilidade e a permanência da associação criminosa também não restam preenchidas pela simples demora dos agentes na fase de cogitação, atos preparatórios ou planejamento de crimes determinados em concurso de pessoas. Ainda que os agentes discutam durante vários meses, doutrina, se deve ou não praticar determinado delito, o caso recai no âmbito da reprovação moral e social, mas não possibilita a atuação do direito penal. Se os agentes finalmente decidirem praticar atos e aqueles delitos planejados e iniciarem sua execução, responderão de acordo com sua respectiva autoria e participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida da sua culpabilidade. Ao mesmo tempo, a estabilidade e a permanência estão intrinsecamente relacionadas ao requisito da indeterminação dos crimes fim, pois somente estão presentes quando o grupo objetiva permaneceu unido na prática de delitos indeterminados, sem essa pretensão de manter o grupo estável e permanente unido para a prática de uma série determinada de infrações penais. Não, quando essa pretensão de manter o grupo estável e permanente para a prática de delitos indeterminados, não se caracteriza o crime de organização criminosa. É antiga a lição da doutrina de Bento Faria de que a prática habitual ou reiterada de crimes de outro, acerca dessa relação de estabilidade e permanência de um lado, exige também essa habitualidade reiterada de crimes outros. E, nesse sentido, Bento Faria, na parte especial do Código Penal, já em 1943, assentava: é mister, portanto, que os associados se reúnam com permanência, vinculados pelo mesmo propósito de se entregarem habitualmente, não esporadicamente, à prática de crimes. Na percussiente observação de Eusébio Gomes, se não fossem os atributos da estabilidade, da permanência e da série indeterminada de delitos, não seria possível distinguir-se a associação criminosa da simples participação. E essa tem sido a firme orientação dos tribunais, declarando a inépcia da denúncia e a atipicidade da conduta, tanto nos casos de organização criminosa quanto de associação criminosa, quando não se revele que o grupo foi criado com o objetivo de praticar crimes indeterminados, de modo estável e permanente. Assenta-se, para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. E eu cito aqui um habeas corpus
de singular exemplo da processualista e penalista, integrante do Instituto Brasileiro de Criminologia, ministra Maria Tereza Assis Moura, no habeas corpus 374.515. Em precedente em que tive a oportunidade de lavrar, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente uma ação uma ação penal originária, relativamente ao crime de formação de quadrilha, em razão da ausência da estabilidade e da permanência e da finalidade de cometer crimes indeterminados. Consta da emenda: o crime de quadrilha ou bando compõe-se dos seguintes elementos: concurso necessário de pelo menos 4 pessoas, finalidade específica dos agentes de cometer crimes indeterminados, estabilidade e permanência da associação, união estável e permanente de criminosos voltados à prática indeterminadas de vários crimes, doutrina e jurisprudência. Ação penal 932, eu fui relator, primeira turma, julgado em 16 de fevereiro de 2016. Na mesma esteira, eu cito o precedente também em sede de competência penal originária da Suprema Corte, inquérito 3218, onde se destacou crime de formação de quadrilha ou bando, denunciado acusado de liderar manifestação popular de resistência à retirada da população não indígena da reserva Raposa do Sol, inépcia da denúncia, ausência de descrição da conduta do denunciado, falta de suporte fático mínimo que autorize inferir a estabilidade e a permanência da suposta associação criminosa. Passo agora a um terceiro requisito específico do delito. Estruturalmente, essa organização criminosa deve estar estruturalmente ordenada, segundo o tipo penal da lei, com divisão de tarefas para obter vantagem ilícita mediante infrações penais, cujas penas sejam superiores a 4 anos. Finalmente, além dos elementos típicos comuns aos crimes associativos, estabilidade, permanência e determinação de crimes, dolo de reiteração delitiva de modo temporal e ilimitado, a lei das organizações criminosas acrescentou outros requisitos para a configuração desse delito. Digo, delito de organização criminosa. Define-se organização criminosa nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850 de 2013, como a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. A análise do tipo penal revela a imprescindibilidade da presença simultânea dos seguintes pressupostos conforme classificação doutrinária: pessoa consistente na plurissubjetividade, tratando-se de crime de concurso necessário de pessoas, como é a organização criminosa, para cuja caracterização deve haver associação de ao menos 4 pessoas. 2. Elemento pressuposto volitivo, no qual a vontade individual dos membros submete-se à vontade coletiva, voltada à prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a 4 anos. 3. Pressuposto temporal, referente à permanência da associação e do dolo de praticar delitos indeterminados ao longo do tempo. 4. Organizacional, relacionado à estrutura estável mediante ordenada divisão de tarefas. Cito aqui a obra de Adriano Teixeira, Felipe Campana, sobre o que é integrar uma organização criminosa. Uma reflexão em torno dos modelos de imputação ao crime associativo,
após 10 anos da Lei 12.850/2013. Em Daniel Salgado, Rezende, Fábio Bichara, Rodrigo de Grandes, 10 anos da Lei de Organizações Criminosas, aspectos criminológicos, penais e processuais penais, editora Almedina, 2023, páginas 205 a 228. Trata-se de aspectos objetivos que distinguem a organização criminosa tanto do concurso de pessoas quanto da denominada organização criminosa prevista no artigo 288 do Código Penal. Com efeito, para a tipificação do crime de organização criminosa, o legislador brasileiro exigiu a presença de uma organização estrutural de membros, mediante divisão de tarefas, com fins de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada, repito, de uma série indeterminada de infrações com a pena máxima superior a 4 anos. Na lição de Joachim Lamp, a exigência de ordenação estrutural de membros impõe que, para a configuração do delito, seja estabelecido um sistema constituído que não se confunde com a mera soma das partes. Cito o doutrinador no Injusto do Sistema e Sistemas do Injusto. É preciso, portanto, que a denúncia explicite e a instrução penal comprove, estou falando das premissas teóricas, com suficiente clareza a estrutura organizacional, a divisão dos papéis atribuídos aos supostos membros da organização e a finalidade voltada à obtenção de vantagem ilícita, mediante a prática de modo estável e permanente de infrações penais, repito, cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Trata-se de crime doloso, não admitindo a forma culposa, e para sua caracterização deve estar presente o elemento subjetivo especial do tipo de obter vantagem de qualquer natureza. O delito sob exame prevê que a organização de ter uma estrutura organizacional, o que, segundo a doutrina, consiste em um conjunto de pessoas estabelecido de maneira organizada, significando alguma forma de hierarquia, superiores e subordinados. Não se concebe uma organização criminosa sem nem existir um escalonamento permitindo a ascensão no âmbito interno com chefia e chefiados. E, mais uma vez, eu cito aqui Guilherme de Souza Nutti, no estudo Como funciona o crime de organização criminosa? Interrogação. Além disso, é exigida a finalidade de praticar crimes ou infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. A referência do tipo a infrações penais, no plural, expande a incidência desse dispositivo para organizações criminais voltadas à prática, inclusive, de contravenções penais, e não apenas de crimes, são infrações penais. Na prática, porém, aponta-se somente 2 casos de contravenções penais cuja pena máxima superior a 4 anos autorizaria a incidência do tipo. E aí eu cito o artigo 53, colocar, distribuir ou lançar em circulação bilhetes de loterias relativos a extrações já feitas, e o artigo 54 da lei, que é falsificar, emendar ou adulterar bilhetes de loteria. Essa pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Ao mesmo tempo, segundo lição da melhor doutrina, não é viável para o fim de preencher esse objetivo do tipo relacionado à pena máxima superior a 4 anos, que se proceda a uma somatória das penas, mediante concurso material dos crimes-fim a que se dedica a organização. Novamente, Guilherme de Souza Nutti destaca: a lei foi clara ao indicar que deva ter a infração penal, por questão de lógica, isoladamente, a pena superior a 4 anos. Do contrário, nem teria sentido estabelecer um patamar a ser atingido pelo crime
já que, pelo concurso material, qualquer infração estaria ao alcance da Lei 12.850. E, no mesmo sentido, Masson e Marçal afirmam que não é possível efetuar a soma das penas máximas em caso de concurso de delitos para que seja alcançado o patamar estabelecido em lei. O preceito secundário das infrações penais cometidas deverá ser analisado isoladamente, porquanto o conceito previsto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850/2013, na sua dicção, menciona infrações penais, com penas máximas superiores a 4 anos e não imputações penais. Então, são infrações penais cometidas e não imputações penais. Não basta, portanto, a reunião dos agentes voltados a praticar uma única vez essa espécie de delitos. Na esteira dos precedentes julgados por esta Corte, sempre que presente imputação de crimes a uma pluralidade de agentes e não esteja narrada a finalidade de praticar delitos indeterminados, bem como se não houver plano de praticar, de modo estável e permanente, crimes punidos com essa sanção, afasta a incidência do crime associativo autônomo, atraindo, em tese, as regras concernentes ao concurso de pessoas. Como já destaquei no julgamento do caso denominado Mensalão, este tribunal concluiu com maioria que a reunião de vários agentes voltados à prática permanente e reiterada de crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional não preencheria a elementar típica concernente à série indeterminada de crimes, razão pela qual foram os réus absolvidos dessa imputação de formação de quadrilha. Caso se constate, eu fiquei vencido e outros colegas que eu não vou citar, mas ficaram vencidos também. Caso se constate que os acusados pretendiam a prática de um único crime, punido com a pena máxima superior a 4 anos, afasta-se também, por esta razão, a incidência do tipo penal do artigo 2º da Lei 12.850, tendo em vista o emprego plural de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. Agora, passo ao fundamento da análise da tipicidade para organização criminosa com emprego de arma, porque a lei exige emprego de arma. Tendo em vista que a denúncia imputou aos réus a prática do crime de organização criminosa com a causa de aumento do emprego de arma de fogo, eu tenho de passar a analisar as premissas teóricas à incidência desta majorante. É o que está na denúncia. O artigo 2º, parágrafo 2º da lei determina o aumento da pena até a metade, caso a organização criminosa se utilize de arma de fogo na sua atuação. Leio o dispositivo, artigo 2º, parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade, se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. O texto legal é suficientemente claro, no sentido de exigir para a incidência da causa de aumento o efetivo emprego da arma de fogo na atuação da organização criminosa. A alusão da lei aos substantivos atuação e emprego gera a necessidade que seja minimamente narrada e demonstrada a concreta utilização de arma de fogo durante a operação da organização criminosa. Ou seja, na prática dos crimes para os quais se tenha constituído a organização, deve ter sido utilizada arma de fogo, como estabelece o tipo penal. Eu volto àquela lição da mão que encaixa perfeitamente na luva, que é a ideia da tipicidade que foi aqui
invocada com êxito por Evaristo de Moraes. Por todos, eu cito uma parte da doutrina sobre a organização criminosa que assim propõe a sua tese. Em síntese, o integrante da organização criminosa deve utilizar efetivamente a arma de fogo para a prática de infrações penais destinadas a oferir vantagem ilícita. Assim também, outra corrente da doutrina, mas no mesmo sentido, assenta que não basta que algum integrante da organização criminosa seja portador da arma de fogo, fazendo-se necessário que a arma seja efetivamente utilizada pela organização criminosa em sua atividade fim. Essa é a lição dos nossos doutrinadores. São delitos novos, não perpassaram ainda pela jurisprudência, mas são significativos elementos de doutrina que devemos levar em consideração. Afinal de contas, são mentes brilhantes que se dedicaram ao estudo específico da organização criminosa. Percebe-se a toda evidência que o fato de indivíduos que venham a ser acusados da prática de crime de organização criminosa serem titulares do direito legítimo à posse de arma de fogo, várias autoridades aqui são titulares do direito legítimo à posse de arma. Não se usa, mas temos o porte. Mas no crime tem de usar. No crime tem de usar. Tem de usar porque, nos termos da legislação vigente, não tem qualquer repercussão penal, revelando-se manifestamente inaplicável o disposto do parágrafo 2º se apenas portar arma de fogo. Se assim fosse, nem preciso concluir. Nós temos porte de arma de fogo. É nesse sentido que eu quis dizer. É preciso que a denúncia narre e comprove efetivo emprego da arma de fogo por algum membro do grupo durante as atividades da organização criminosa. Utilize a arma de fogo. Nesse sentido, agora a nossa jurisprudência. Os tribunais do nosso país têm afirmado que não, restando comprovada a utilização de armas na atuação dos acusados, deve ser afastada a causa de aumento descrita no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 12.850. E aqui foi o Tribunal de Justiça do Distrito Federal que estabeleceu, bem como que, na organização criminosa armada, não se exige a apreensão do armamento para caracterizar a majorante. E diz o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por isso que eu mencionei no início, e nós devemos dar exemplo a mais de 90 tribunais do país. Porque como que eles pensam atualmente? Não basta o mero porte, é necessária a presença de elementos probatórios acerca do efetivo emprego de armas na atividade criminosa. Nós devemos dar exemplo. Nós temos, pela primeira vez, a análise mais profunda de um delito novo. E, recentemente, no plenário, quando nós discutíamos o absurdo de devolver bens produtos de conduta ilícita, confessada pelo criminoso, que diz que adquirira os bens com o produto do crime, naquela oportunidade se mencionou que isso é uma questão nova e que vai se evoluindo progressivamente. O Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, nunca enfrentou essa questão complexa, desse complexo de crimes, com base nesses fundamentos bem elencados por Sua Excelência, o Procurador da Justiça-Geral da República, que sabe perfeitamente, pela sua postura diuturna, que dissenso não é discórdia. É entendimento diverso que pertence a uma colegialidade. E Vossa Excelência não tem o título de ministro, poderia tê-lo pelas suas qualidades, mas senta ao lado do presidente da Corte. Em alguns países, é ministro. Por conseguinte,
para que incida a causa de aumento prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, é necessário que, ao menos, a organização criminosa tenha atuado empregando efetivamente arma de fogo. Passo agora, senhor presidente. Senhor presidente, se essa aqui, que me parece ser a última que eu chego à conclusão, eu queria pedir a Vossa Excelência que pudesse suspender os trabalhos, assim, uns 10 minutos. Pois não. Está bem? A análise da tipicidade dos fatos narrados na denúncia. Em caso, segundo Sua Excelência o Procurador-Geral da República, a organização criminosa teria se constituído pelo menos a partir de 29 de junho de 2021 e operado até o dia 8 de janeiro de 2023, com o emprego de armas. A denúncia imputou aos réus do núcleo 1, núcleo crucial, a prática de crime de organização criminosa armada, cujo fim seria cometer um conjunto determinado de delitos, delimitados no tempo e no espaço, vale dizer, abolição violência do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano contra o patrimônio público, especificamente, ainda nos termos da denúncia e das alegações finais de Sua Excelência, tendo em vista o objetivo comum de assegurar a permanência do presidente da República na época no exercício da condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo de haver efetivamente perdido o abono dos eleitores em 2022, o que faz parte da democracia. E que todos nós, dia a dia, defendemos como membros da Suprema Corte Brasileira. De saída, aliás, um parênteses, foi exatamente nesse sentido que eu proferi uma decisão assentando ser inimaginável que o juiz se deixe ameaçar por qualquer que seja a autoridade de aqui ou de alhures. Ali, eu firmei que não se pode fundamentar a decisão com base em soberania nacional, afirmando que poderia haver uma ameaça de alhures. Achei aquilo inaplicável. De saída, verifica-se a absoluta ausência do pressuposto de incidência do tipo penal do artigo 2º da Lei 12.850, constituído pela necessidade que a organização criminosa seja dotada dos requisitos da estabilidade e da permanência voltada à prática de crimes indeterminados. Depois da leitura da denúncia, volto a esses destaques. Ausente o caráter indeterminado dos crimes que, em tese, foram planejados pelos réus, afasta-se a configuração do delito de organização criminosa. À luz das premissas teóricas lançadas, no meu voto, antecedentemente, ressoa incontroverso que os fatos, tal como narrados na acusação, não preencheram os elementos do tipo do artigo 2º, combinado com o artigo 1º da Lei 12.850, conforme delimitados em uníssono pela doutrina e pela jurisprudência. Por conseguinte, relativamente à imputação específica do crime de organização criminosa, a improcedência da acusação, no meu modo de ver, é manifesta e se resolve no plano da tipicidade. Vale dizer, não estão presentes as condições necessárias para a classificação da conduta narrada na inicial como organização criminosa, o que independe, inclusive, da análise das provas. Iura nobis curia. O direito, os juízes conhecem, mas, na verdade, cada um tem a sua percepção do que dispõe a norma penal, com todo o meu respeito e com toda a minha vênia. Ora, se a organização criminosa, segundo a lei penal e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial, somente se caracteriza quando os agentes se reúnem para praticar uma série indeterminada de delitos
e considerando que, no caso dos autos, imputou-se aos réus o planejamento de crimes determinados, ressoa manifesta a inadequação típica das condutas. A mão não entra na luva. Que, considerando tão somente os fatos como narrados pelo ilustre representante do Ministério Público, e ainda sem me debruçar sobre as provas das condutas individualizadas que farão parte do prosseguimento do meu voto. Essas condutas, no meu modo de ver, com a devida vênia, abstratamente, elas se encaixam melhor no concurso de pessoas. A denúncia não narrou em qualquer trecho que os réus pretendiam praticar delitos reiterados, de modo estável e permanente, como exige o tipo da organização criminosa. Ou seja, sem um horizonte espaço-temporal definido, não está na denúncia. Eu estou fazendo categorização jurídica. Absolutamente não foi isso que se narrou na inicial acusatória. As alegações finais do Ministério Público tampouco descreveram a permanência e estabilidade da organização para a prática de delitos indeterminados. Além de não haver menção alguma na denúncia ou nas alegações finais, a prática de delitos indeterminados. Falta à narrativa acusatória um outro elemento. Sem prejuízo de não haver na denúncia menção à prática de delitos indeterminados, a finalidade de cometer uma pluralidade de crimes punidos com pena superior a 4 anos também não foi descrita na denúncia. Quanto a este específico elemento objetivo do tipo, a denúncia pretendeu preenchê-lo, no meu modo de ver e com a devida vênia, empreendendo uma dupla imputação penal pelos mesmos fatos. Ou seja, classificando as condutas como incidentes, ao mesmo tempo, em 2 delitos com penas máximas superiores a 4 anos. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena máxima de 8 anos, e golpe de Estado, cuja pena máxima alcança 12 anos. O crime de dano, também imputado aos réus, não são punidos com penas máximas superiores a 4 anos. Essa dupla incidência típica dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, no meu modo de ver, revelou-se equivocada. Mesmo em tese, um delito de abolição violenta constitui-se como meio para a prática de um outro delito, que é o golpe de Estado. Do entendimento esse de vários ministros desta Corte, dos votos proferidos nas ações relativas ao 8 de janeiro. Ou seja, o 8 de janeiro, ele se inicia com, talvez, milhares de ações penais, sendo certo que as primeiras iniciaram no plenário, daí eu aludi a perpetuar as jurisdições. Nessas ações, alguns ministros, evidentemente, delito novo, começaram a ter dúvidas sobre essa sobreposição de delitos. Um é meio, outro é fim. E eu confesso que até enfrentar esse denso trabalho do ministro Alexandre de Moraes, volto a repetir, eu ainda tinha algumas dúvidas. É preciso se debruçar noites e dias e noites para chegar a essa conclusão a que eu estou chegando, principalmente pela excelência do trabalho do relator e do membro e distinto procurador-geral da República. Então, mais do que um equívoco dessa dupla punição, aí a estratégia de imputar os 2 delitos em concurso material cumpriu a aparente função de conduzir ao enquadramento dos fatos também como crime de organização criminosa, cuja textualidade exige que o grupo se destaque e se dedique à prática de crimes punidos com pena superior a 4 anos. Houvesse a denúncia imputada apenas um desses delitos, seja o de crime de abolição violenta, seja o crime de golpe de Estado, ainda maior seria a violação do princípio da legalidade, para o enquadramento típico das condutas no artigo 2º da lei.
12.850 de 13. Além de não haver crimes indeterminados. Sequer havia mais de um crime punido com pena máxima superior a 4 anos. No entanto, como eu já repisei a exaustão, ainda que houvesse o plano de praticar 2 delitos, com pena máxima superior a 4 anos, não seria fato suficiente para a caracterização do crime autônomo de organização criminosa. Eu, repisando a lição que mencionei, eu novamente afirmo que o crime de organização criminosa não se caracteriza quando o acordo entre os coautores se circunscreve à prática de um ou mais delitos, claramente individualizados e não indeterminados. Cito aqui inúmeras obras nesse sentido. Portanto, não houve narrativa ou demonstração da prática de delito em organização criminosa com a devida vênia das opiniões em contrário. E aqui, senhor presidente, finalmente, ainda o tipo exige, na formulação da peça inicial do Ministério Público, um pedido de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. E eu digo que, finalmente, a inicial acusatória e as alegações finais pleitearam a condenação dos réus pelo crime de organização criminosa com emprego de armas. Volto ao parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Também aqui da Tavênia não há qualquer descrição na denúncia de que os réus tenham empregado arma de fogo em qualquer momento. O fato de haver militares entre os denunciados ou pessoas detentoras por lei do direito ao porte de arma de fogo não atrai, por si só, a incidência da majorante, conforme pacífica doutrina do tema que antes eu mencionei. As alegações finais contêm uma única alusão à arma de fogo, que não guarda relação alguma com os supostos membros da organização criminosa. Trata-se do trecho em que Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, menciona notícias extraídas da internet, fontes abertas, sobre a alegada presença de CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, nos denominados acampamentos. Menção essa com a devida vênia, sem qualquer comprovação nos autos, sem indicação de que tenha sido apreendida alguma arma de fogo nesses assentamentos. E, mais importante, sem qualquer vinculação com algum dos réus. Nós estamos julgando os réus do núcleo essencial. Conforme tive a oportunidade de aludir nas premissas teóricas, doutrina e jurisprudência são uníssonas, no sentido de que, para a incidência dessa majorante, o integrante da organização criminosa deve utilizar efetivamente a arma de fogo para a prática de infrações penais destinadas a oferir vantagem ilícita. De modo que não basta que algum integrante seja portador de arma de fogo, fazendo-se necessário que a arma seja efetivamente utilizada pela organização criminosa em sua atividade fim. E aí eu faço a rememoração de vários autores que eu aqui citei. Fico nesse particular, com Guilherme de Souza Nunes, quando trata na 4ª edição da Organização Criminosa pela Editora Forense 2020, página 25. Portanto, caberia à acusação, no meu modo de ver, o dever de descrever em qual situação os réus, na atuação da organização criminosa, efetivamente empregaram alguma arma de fogo, o que manifestamente, com a devida vênia, não restou descrito pelo Ministério Público.
Eu tenho de analisar aquilo que foi descrito pelo Ministério Público e não ilações que eu possa tirar dos fatos. Considerando que a denúncia não indicou a presença dos elementais do crime de organização criminosa, tampouco o efetivo emprego de arma de fogo na sua atuação, parágrafo 2º, é imperioso que se julgue improcedente a ação penal relativamente ao crime de organização criminosa, porque esse crime não preenche a tipicidade à luz de tudo quanto eu aqui afirmei e por não se verificar presentes os elementos do tipo penal. Eu, nesse sentido, eu cito a ação penal 932, que assim dispôs. A formação de quadrilha ou banda exige, para sua configuração, aquela união estável e permanente de crimes voltados para a prática de crimes indeterminados. Ação penal 932. Embargos infringentes, extinção da punibilidade pela prescrição máxima aplicável em tese, provimento dos embargos. Inexistência de elementos suficientes que demonstram a formação deliberada de uma entidade autônoma e estável dotada de desígnios próprios e destinada à prática de crimes indeterminados. Isso eu estou abordando porque eu entendo não preenchido os elementos do tipo da organização criminosa. E eu fragmentei todos os elementos do tipo. Ação penal 470. Foi essa ação penal que se absolveu dos crimes de quadrilha, apesar dos delitos gravíssimos que eu aqui mencionei. Inexistência de elementos suficientes que demonstrem a formação deliberada de uma formação deliberada, autônoma e estável, dotada de desígnios próprios destinada à prática de crimes. Ação penal 470, embargos infringentes, 500 embargos infringentes. Tribunal Pleno julgado em 2014. A não caracterização do crime de quadrilha, ponto, inexistência de elementos suficientes que demonstrem a formação deliberada de uma entidade autônoma e estável dotada de desígnios próprios, bem como destinada à prática de crimes indeterminados. Ação penal 470, 10º embargos infringentes. Mais uns embargos infringentes. Vou sintetizar, senhor presidente, vou sintetizar diante da generosidade de Vossa Excelência de me conceder esses 10 minutos. A acusação, em síntese, ela, com a devida vênia, não indicou que os réus teriam se reunido para a prática de crimes indeterminados ou de uma série indeterminada de delitos, elemento necessário para a caracterização do crime de organização criminosa. Ação penal 470, embargos infringentes. 2. O agrupamento de pessoas para a prática de delitos determinados na denúncia não configura um crime autônomo, mas, em tese, concurso de pessoas, na esteira da firme jurisprudência desta Corte, generalizadamente, e de todos os tribunais do país, além do absoluto consenso doutrinário. 3. A acusação não narrou a prática de uma pluralidade de crimes punidos com pena máxima superior a 4 anos, elemento objetivo do tipo de organização criminosa, tendo em vista que os crimes de dano narrados inicial são punidos com pena máxima de 3 anos. 4. A acusação de que as condutas caracterizariam, ao mesmo tempo, 2 crimes, o delito de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado, que já gerou dúvidas no Pleno, no intuito de permitir a configuração em tese do delito de organização criminosa, revela-se equivocada por 2 razões. O concurso material entre os 2 tipos penal vem sendo rejeitado por vários ministros da Corte, desde o julgamento no plenário do Tribunal. Cito os votos, me incluo neles, ao entendimento de que tais atos configuram em tese apenas um crime. B.
ainda que se pudesse aplicar o concurso de delitos, restaria inequívoco que, na narrativa da denúncia, o único objetivo do grupo seria, em tese, a prática dessas, em tese, a prática, que eu vou passar a prova dos autos, a prática dessas específicas infrações penais, faltando o requisito da série indeterminada de crimes. E, quinto, a demora dos réus na fase de cogitação dos atos preparatórios e do planejamento não corresponde aos elementos de estabilidade e permanência. Sexto, somente se caracteriza a estabilidade e a permanência se houver prova de que os réus têm, por fim, permanecer associados para a prática de novos crimes por tempo indeterminado, mesmo depois da execução dos delitos eventualmente planejados, o que manifestamente não foi narrado nem demonstrado no caso dos autos, também descaracterizando a tipificação. E sétimo, por último, o pedido de aumento da pena relacionado ao emprego de arma de fogo na atuação da suposta organização criminosa não encontra qualquer fundamento na denúncia ou nas alegações finais, inexistindo mínima descrição ou demonstração de que, ao menos, algum dos réus tenha efetivamente empregado arma de fogo. Por todo o exposto, Suas Excelências, senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, com as vênias dos que se manifestaram em sentido contrário e sem prejuízo da análise individualizada das condutas imputadas a cada um dos réus, eu julgo manifesta a ausência de correspondência entre as condutas narradas na inicial e o tipo penal do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, o que não permite outro caminho senão o de julgar improcedente a acusação no que tange à imputação do crime de organização criminosa. Senhor presidente, eu agradeço.